Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Mais uma vez, ó Santo Deus, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais, Senhor, tu mais do que eu possa. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Sobre o Deus que sabe me... Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Seu nome é Jesus. Ele é o nosso intercessor diante do Pai. Ele é o nosso advogado. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus presente aqui nessa noite. Senhor Jesus, quebramos o vaso de alabastro diante de Ti. Que Tu te agrades de cada um de nós nessa noite. Que o Senhor possa sondar mentes e corações aqui. Glorifica o Teu nome, Senhor Jesus, por intermédio da Tua palavra, que é viva, eficaz, penetrante, cortante. Palavra que transforma, palavra que cura, palavra que liberta os encarcerados, palavra que quebra o cativeiro, palavra que quebra as algemas, palavra que dá vista aos cegos. Manifesta-te entre nós nessa noite, Senhor, porque nós nos maravilhamos em Ti, por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Podeis sentar. Prazer estar com os irmãos. Coisa boa estar aqui, voltar nessa casa. Rever os irmãos, rever meus amigos. Pastor Flaucino, presbíteros, pastores, diáconos. Eu sei que nosso querido pastor Natanael está em viagem e quem sabe está nos assistindo nessa noite. Saudações ao pastor Natanael, grande amigo. É um prazer estar aqui, irmãos. Eu fui convidado com muita honra, prontamente atendi o convite para poder refletir sobre o Evangelho de Marcos. Eu sei que tem um povo que ama a palavra de Deus aqui. Tem fome, tem sede, que não troca a palavra de Deus por movimento, que não troca a centralidade de Jesus Cristo por modas. Um povo que ama o Senhor e que tem prazer na sua presença. Então vamos abrir, irmãos, o Evangelho de Marcos. O querido pastor Flaucino fez uma leitura inicial e ele leu 2 versículos que eu quero reler com vocês. Eu quero reler os versículos 14 e 15 de Marcos, capítulo 1. Encontraram, irmãos? Marcos 1,14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia
pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Senhor, fala conosco nessa palavra. Desejamos te ouvir em tempos tão cheios de ruídos, de barulhos, de sons estranhos nesse mundo. Que as ovelhas do Senhor possam ouvir a sua voz. A voz do nosso bom pastor. A voz do nosso mestre, Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, eu saúdo a igreja, a liderança da igreja por essa iniciativa de estudar, de refletir a cada primeira terça-feira do mês num livro da Bíblia, pegando como objetivo mergulhar na palavra de Deus. Nós vivemos dias em que a palavra de Deus tem sido substituída por tantas coisas, por tantos movimentos, por tantos modismos, tantas pessoas que têm vindo falar, usar os púlpitos em tantos lugares, com o nome de coachings e tudo mais. Mas aí eu me pergunto, meu Deus, cadê os profetas, cadê os mestres, os pastores, para ensinar, para pegar a Bíblia Sagrada? Nós não temos que inventar nada, meus irmãos. Nós não precisamos inventar nada. Jesus continua agindo da mesma forma que sempre agiu. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Ele sempre vai agir aonde a palavra dele está sendo pregada. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é pão que alimenta o faminto, ela é água viva que dessedenta o sedento. Ela é o tesouro para aquele que está buscando os bens duráveis da eternidade. A palavra de Deus transforma. Uma palavra que Deus te dá muda a sua vida. Uma palavra que você ouve e recebe no seu coração, ela é poderosa para transformar completamente a sua vida. O que nós mais precisamos fazer, irmãos, é ouvir a palavra, escutá-la. Tem quem tem ouvidos para ouvir? Que ouça. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, sabia? Apesar da Bíblia, Mateus estar na frente, na ordem cronológica, Marcos foi escrito primeiro e Marcos serviu de fonte para os evangelhos de Mateus e Lucas. E os três juntos, Marcos, Mateus e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. João é um evangelho à parte, não está dentro dos evangelhos sinóticos, mas junto com os três primeiros compõem os 4 evangelhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos é um evangelho muito dinâmico, cheio de ação, cheio de atividade. É de perder o fôlego ler Marcos. Uma palavra que ocorre com muita frequência é a palavra imediatamente. Jesus, ele está no lugar, ele cura os enfermos, ele levanta os paralíticos, e daqui a pouco imediatamente acontece outra cena, uma outra situação, onde o poder de Jesus se manifesta. Jesus, ele no Evangelho de Marcos é chamado de Filho de Deus, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Assim começa a Escritura Sagrada no Evangelho de Marcos. Portanto, Jesus, ele se apresenta nesse Evangelho como um agente, por meio de quem Deus visitou seu povo, Israel, no primeiro século da nossa era. Ele é agente que sinaliza e que revela o reino de Deus. Os versículos que nós lemos, o versículo 14 e 15, diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus. Diga assim: Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus. Evangelho de Deus. Evangelho de Deus. Olha que interessante, hoje
eu prego e também ensino na ardente expectativa de que a igreja possa ter uma compreensão ainda mais aprofundada dessa palavra tão maravilhosa chamada Evangelho. Evangelho, que nos é tão familiar, mas talvez a gente ainda não conheça com profundidade a força dessa palavra. Evangelho de Deus. Diga Evangelho de Deus. Queridos, Evangelho, a palavra Evangelho, que é traduzido para o português da nossa Bíblia, ela deriva de uma palavra grega, que é a língua do Novo Testamento, Evangelion, que significa boa nova. Boa nova ou boa notícia. O que significa Evangelho? Até aí, provavelmente você sabe. Evangelho significa boa nova. Só que tem um detalhe. Evangelho não é uma palavra que os agiógrafos, ou melhor, os escritores sagrados, os evangelistas, inventaram. Essa palavra não foi inventada por eles. Essa palavra já existia. E foi a palavra que o Espírito Santo os conduziu para que eles designassem esta mensagem. O que é evangelho no contexto do primeiro século? No contexto de Jesus, em que Jesus viveu aqui nesse mundo em sua encarnação. O Jesus que nasceu em Nazaré, em Belém, que cresceu em Nazaré, cujo ministério se deu na Galileia e que foi crucificado e ressuscitado em Jerusalém. Essa palavra, evangelho, que significa boa nova, boa notícia. Evangelho significa o quê? Boa notícia. Significa, em síntese, em resumo, o seguinte. No antigo Império Romano, quando o imperador vencia uma batalha decisiva, uma batalha final, aquela batalha conclusiva que lhe daria o trono do império. Uma vez que esse novo imperador vence, uma vez que esse imperador tem vitória, é necessário que arautos ou mensageiros comecem a anunciar nos confins do império que um novo imperador agora está vindo tomar posse do trono, do reino. Era necessário anunciar porque o império era muito grande. Hoje existem, já desde há muito tempo, televisão e rádio. E agora nós temos as mídias sociais que instantaneamente a gente sabe o que acontece do outro lado do mundo. Mas há 2000 anos atrás tinha isso, gente? Não tinha. Então como que as notícias se espalhavam? Através desses mensageiros que tinham que levar o Evangelion, que é a mensagem de que um novo imperador triunfou, venceu, e ele está vindo para tomar posse do seu trono. Isso é evangelho no contexto greco-romano. Isso é evangelho naquele contexto cultural, político do primeiro século. Mas e para nós, cristãos? Qual é o sentido do evangelho? O evangelho é uma boa notícia que nós precisamos conhecer e espalhar. Nós temos que encher a terra com essa boa notícia. Qual é a notícia que nós temos que espalhar? É que teve alguém muito especial que venceu uma batalha decisiva, que triunfou sobre principados, sobre potestades, sobre as trevas, sobre o reino do maligno, que triunfou e que é maior do que os Césares, é maior do que os faraós, é maior do que os reis desse mundo, é maior do que todo homem, toda carne, todo sangue. O nome dele é Jesus. Este Jesus venceu a batalha decisiva. E onde que ele venceu? Na cruz do Calvário.
triunfou sobre principados, potestades, os despojou completamente. Triunfou sobre eles. Me lembrei agora daquela cena do Apocalipse, capítulo 5, aonde João, ele tem uma visão e ele vê um livro na mão direita de Deus. Um livro, irmãos, totalmente selado por dentro e por fora, com 7 selos. Um livro cuja importância não pode ser definida. A importância desse livro tem a ver com a consumação da salvação da humanidade, com a consumação de todas as coisas e com o escatom de Deus, a consumação de tudo. O que esse livro tem a ver? Esse livro tem a ver com a vitória final de Deus e do seu reino. Só que ninguém era digno nem sequer de olhar para o livro. Tamanha solenidade, tamanha reverência e temor que esse livro inspira. Nenhum anjo, nenhum principado, nenhuma potestade, nem serafim, nem querubim, nenhuma das hierarquias angelicais tinha dignidade suficiente. E João chorava muito. Chorava, porque não tinha ninguém. E as lágrimas desse homem me fazem entender que a abertura desse livro é essencial para a salvação da humanidade. Por quê? Porque o que foi iniciado precisava ser consumado. Quando o anjo toca em João e diz: não chores. Não chores. E essa é uma palavra de consolo para a igreja. Não chores. Não chores, igreja. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele é digno de tomar o livro e de desatar os seus selos. Ele é digno. Porque ele é o Filho de Deus. Porque ele é o justo e o inocente, que deu a vida dele para nos resgatar. E com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Todos os homens que habitam nesse planeta foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Foi derramado para comprar, resgatar, redimir e perdoar. É por isso que eu canto. Esse é o Deus que sabe nos maravilhar. E a gente tem que quebrar o vaso de alabastro mesmo, na presença desse Deus lindo e maravilhoso. E essa notícia tem que ser espalhada. Precisa ser levada à frente a notícia de que o novo rei venceu a batalha e está vindo para tomar posse do seu trono, para reinar entre nós. O Evangelho é de Deus porque ele tem origem em Deus. O Evangelho não é fruto da criatividade humana, ele não é fruto de nenhuma teoria humana, o Evangelho não surgiu da vontade humana, mas o Evangelho é de Deus. Tem origem em Deus e vem de Deus para nós. Qual é a diferença entre religiões humanas e Evangelho? Religiões são esforços humanos de chegar até Deus. Vide Torre de Babel. A Torre de Babel é uma tentativa, é um projeto humano de chegar até Deus. Ninguém se chega até Deus através de iniciativa humana. Torre de Babel não serve. Porque a relação entre o homem e Deus não é de baixo para cima,
mas é de cima para baixo. É Deus que vem até nós. Evangelho é Deus que veio até nós. Aleluia! O Evangelho é de Deus. É a boa notícia que a igreja tem que estar cheia. De notícia ruim, o mundo está cheio. A igreja tem que estar cheia do Evangelho. O Evangelho de Deus. A boa nova. A notícia que transforma. O mundo está em trevas, mas o mundo que está em trevas há de ver novamente uma grande luz. O Evangelho de Deus. Eu quero falar algo nessa noite que vai lhe fazer entender um pouco mais o sentido de Evangelho. Diga boa nova. Queridos irmãos, escutem isso. Israel ficou durante 70 anos num cativeiro dentro da Babilônia. Quem sabe disso? Se não sabe, sabe agora. 70 anos da Babilônia. Eu preciso te dizer isso, para você entender. A vinda de Jesus está conectada com a história de Israel. Amém? Você não pode tirar o advento de Cristo, o evento Jesus Cristo, seu nascimento, sua vida, seus ensinos, sua morte na cruz, sua ressurreição, você não pode desconectar da história de Israel. Por que não pode? Porque ele veio para cumprir as profecias. Jesus Cristo não veio num vácuo histórico, mas ele veio como cumprimento. Ele veio como sinal da fidelidade de Deus. Deus disse para Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Essa promessa, a princípio, estaria a cargo de Israel, que são os descendentes de Abraão. Mas o povo de Israel falhou em cumprir a missão de abençoar as nações. Mas, em todo caso, a fidelidade de Deus permaneceu de pé. Há um representante de Israel que cumpriu essa profecia. Que representante é esse? Um filho de Abraão, da raiz de Davi, da tribo de Judá. O seu nome é Jesus, o Cristo. Ele é o representante de Israel, através do qual todas as nações da terra são alcançadas pelo favor e pela graça de Deus. E nós que estamos aqui em Inhaúma, somos e fomos alcançados por essa graça. Quem foi alcançado por essa graça, levanta a sua mão e comece a glorificar ao Senhor nosso Deus, porque Ele nos remiu com poderosa salvação. Jesus Cristo é esse herdeiro e representante de Israel. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Por que será que o Evangelho de Marcos, depois desses chamados anos de silêncio, entre o livro de Malaquias e o livro de Marcos, por que ele começa citando uma profecia do profeta Isaías? Está escrito assim: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse texto está em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, que tem a ver com o contexto da volta do exílio da Babilônia. O profeta está pregando para o povo: Jerusalém, os teus pecados foram perdoados. Jerusalém, a tua milícia chegou ao fim. Você já recebeu em dobro das mãos de Deus pelos teus pecados. Agora é hora de se levantar, é hora de retornar para casa, é hora de deixar a Babilônia e de reconstruir. É tempo de restauração. Isaías 40 tem a ver com isso. Agora vejam só o que acontece. Quando Israel volta do exílio, olha que detalhe interessante.
o sentimento de povo exilado não terminou com eles. Sabe por quê? Eles deixaram a Babilônia, o território da Babilônia, chegaram na terra de Israel e continuaram sob o governo de potências estrangeiras. Os persas, era uma província persa. Depois, os gregos. Depois, os romanos. E o sentimento de exilado dentro da própria terra continuou. O sentimento de que o cativeiro não terminou continuou. Por quê? Porque Israel, apesar de estar dentro da terra prometida, de volta, depois do exílio, eles olhavam e, ainda que cultuassem no templo, vinham as legiões romanas, os soldados indo e vindo, pagavam imposto a Roma. De tal maneira, meus irmãos, que o sentimento de exílio permanecia no coração, uma angústia. Por quê? Porque o trono de Davi não estava ainda ocupado. Cadê o descendente de Davi que reina entre nós? A linhagem foi cortada no exílio. A linhagem foi cortada. O rei Joaquim, o último rei judaíta, foi cortado. E de lá para cá não teve mais rei reinando em Israel. E apesar de estar na terra, sob potências estrangeiras, eles se perguntavam: cadê o reino de Deus? E o sentimento de exilado continuava. E isso permaneceu do pós-exílio até o primeiro século, até que aparece um profeta chamado João Batista. João Batista foi um profeta diferente de todos os outros. Por quê? Porque João Batista, dentre os nascidos de mulher, Jesus disse que ele era o maior. Mas, dentre os nascidos no reino, ele era o menor. Que coisa interessante, como entender isso? Dentre os nascidos de mulher, é o maior. Mas dentre os nascidos no reino, ele é o menor. Por quê? Não que ele fosse menor em virtude ou em moralidade ou em fidelidade a Deus. Jesus está comparando duas alianças. João Batista, ele é um profeta, o último dos profetas do Antigo Testamento, então ele tem um pé na Antiga Aliança, só que acontece que ele teve um privilégio que Moisés não teve, que Abraão não teve, que Elias não teve, que Isaías não teve, porque no máximo eles viram no Espírito. João Batista, ao contrário, um outro pé, na Nova Aliança, ele não teve visão. Ele viu e disse: olha aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha ele aí, ele está chegando. Eu não sou o noivo. Eu sou amigo do noivo. Quem tem a noiva é o noivo. A noiva não é minha. A noiva é do noivo. Mas eu me regozijo com o noivo. E digo: o noivo chegou! Olha ele aí. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Olha que coisa interessante. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. João Batista tem 6 meses, ele é 6 meses mais velho que Jesus, mas ele disse: antes de mim, ele já existia. Ele é maior do que eu. Eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim. Olha a humildade do nosso mestre. O mestre disse: deixa. Convém cumprir a justiça. Qual é a justiça? Para que Jesus se torne o nosso representante, ele precisa tomar realmente o nosso lugar, se identificar conosco. E por isso ele se batizou como sendo qualquer um de nós e se submeteu ao batismo de João. Olha a humildade do nosso mestre. Ele se solidarizou conosco para poder levar a cabo todo o projeto salvífico de Deus, o nosso Pai. Irmãos,
João Batista teve um papel singular, que é o papel de preparar o caminho. Digamos, vai chegar aqui, digamos que nós estivéssemos numa monarquia, onde o rei governa. E aí, eu sou o emissário desse rei, e vocês não sabem disso, mas eu vou dizer assim, gente, vocês ainda não viram, mas o verdadeiro rei está chegando. Preparem os seus corações. Se preparem, porque ele está vindo. Quando ele chegar, vocês têm que estar preparados. Quando ele chegar, vocês precisam estar com o coração alinhado com o dele, a mentalidade alinhada com o dele. A vida precisa se ajustar a ele. João foi esse homem com essa incumbência, ele foi à frente. Ele não é o Messias. Ele disse, eu não sou o Messias. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo veredas para o nosso Deus. Todo vale será aterrado, todo monte será aplainado, porque a glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá. Toda carne vai ver. João é esse que veio preparando. Mas ele não é o protagonista da história. Marcos é um livro que fala de duas rupturas extraordinárias no mundo espiritual. A primeira está no batismo. O texto diz, versículo 9, Marcos 1,9. Você deve estar com sua Bíblia aberta em Marcos 1,9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele. E uma voz do céu foi ouvida, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Em João, há duas rupturas. Essa ruptura é o rasgar do céu. Primeiro no batismo, escuta essa. Primeiro no batismo. Aonde é que o céu deve estar aberto? Bom, a princípio o céu deveria abrir no templo, não é isso? O céu deveria estar aberto no templo, que é onde Deus é cultuado, não é isso? O antigo templo de Jerusalém. Aquele ali é o lugar onde se espera que Deus more. Qual é o endereço de Deus na terra? O templo de Jerusalém. Todo mundo diria isso. Só que acontece que Deus resolveu não morar mais no templo de Jerusalém. Deus resolveu morar em outro santuário. E esse santuário se chama Jesus. Se não, vejamos. Quando ele sai da água, o céu abriu. O céu rasgou. O céu ficou aberto. Aonde Jesus está, o céu é aberto. Aonde Jesus está, tem comunicação de céu e terra. Aquela escada, irmãos, aquela escada que Jacó viu ao deitar sobre a pedra, ele disse, este lugar é Betel, porque ao dormir sobre a pedra ele teve uma visão de uma escada que unia dois mundos, o mundo superior do mundo inferior, o mundo de Deus e o mundo dos homens, e anjos subindo e descendo. Quando Natanael disse para Jesus assim, impressionado porque Jesus disse, te vi debaixo da árvore. Tem crente que se impressiona quando se fala lá ao escondido, né? Só vou crer se ele revelar meu CPF. Eu te vi, eu vi que você estava lá debaixo da árvore. Mestre, tu és o Senhor de Israel, tu és o rei de Israel. Ah, você agora que eu te digo, você que te vi, você crê? De agora em diante, tu vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que ele quis dizer? Eu sou Betel. Eu sou a casa de Deus. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Aleluia!
eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, os céus rasgaram-se e Deus falou. Aonde Jesus está, céu é aberto e Deus fala. Aonde Jesus está, o céu é aberto e Deus fala. O céu rasgou-se no batismo. E o céu rasgou-se no dia da crucificação de Jesus. Marcos capítulo 15. Ele vai falar sobre isso. Vamos dar uma olhada nesse texto rapidinho, depois a gente vai voltar para o capítulo 1. Bom, eu ouvi dizer que aqui tem um povo sedento da palavra, então eu trouxe palavra de Deus. Marcos capítulo 15. Nós lemos exatamente no versículo de número 37. Jesus, dando um grande brado, expirou. Vamos ler juntos. E o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Os céus rasgaram-se no batismo e a cortina do santuário se rasgou. E com isso Deus estava dando um sinal claro, de agora em diante. Porque você sabe que o véu significa separação entre Deus e o homem. Enquanto tem véu, tem separação. Enquanto tem véu, o véu é a lembrança do pecado. Meus amigos, irmãos amados, a ausência de véu, o véu ter sido rasgado significa que em Cristo o pecado foi completamente perdoado. Estamos perdoados e não há mais separação entre nós e o nosso Deus. Deixa eu voltar para a questão do exílio. João Batista está dizendo, retomando uma profecia antiga, de Isaías que tem um contexto de saída da Babilônia e fim do exílio. Mas eles sabiam que o exílio não tinha terminado quando o povo voltou da Babilônia, porque eles ainda se sentiam oprimidos pelas potências estrangeiras e um sentimento de que o pecado não foi perdoado ainda era latente. Quando João Batista disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando ele conecta com a mensagem de Isaías, dizendo, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele está dizendo, Israel, agora chegou a tua hora. O tempo está cumprido. É isso que está dizendo aí. O reino de Deus está próximo. Por quê? Porque agora chegou a hora do exílio acabar, do cativeiro terminar. Porque agora chegou o Messias. É o Messias que vai colocar um ponto final no cativeiro. É o Messias que vai levar Israel a experimentar novidade de vida. É o Messias que vai estabelecer um tempo novo em Israel. Essa é a boa notícia. Esse tempo chegou. O tempo está cumprido. Aleluia! Queridos, o Messias chegou. Ou seja, Adonai, nosso Deus, Deus Israel, visitou Israel, visitou a nação através do seu filho, do Messias. Mas algo que eles não esperavam é que essa visitação não era só para alcançar os judeus. Essa visitação era para alcançar até os confins da terra. Era para alcançar todos os seres humanos, de todas as etnias, de todas as tribos, línguas e nações. Ao dizer o tempo está cumprido, ele está dizendo o cativeiro acabou. A hora dos seus pecados serem perdoados chegou. Aleluia. O Cordeiro de Deus está entre nós. E ele vai libertar-nos de todo tipo de cativeiro,
de todo tipo de opressão, de todo tipo de amarra. Só que o que Jesus veio mostrar é que existem cativeiros piores do que os cativeiros das potências estrangeiras. Porque há o cativeiro da opressão romana que cobra imposto, que não deixa o povo exercer plenamente a sua capacidade de fé e sua vocação. Os romanos estão lá, impedindo Israel. Mas Jesus veio nos mostrar que existem cativeiros dentro do coração. E que esses são mais fortes do que os cativeiros políticos. Veja Paulo, por exemplo, um homem que viveu preso boa parte do seu ministério, porém livre. Paulo foi um homem que dentro de uma prisão romana, guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, como diz Atos, era um homem que cantava louvores e glorificava a Deus. A questão do contentamento não tem a ver com a situação externa que você vive. Tem gente que tem recurso financeiro, tem bens, tem propriedades, mas vive insatisfeito. Satisfação não tem a ver com o que temos. Porque muitas vezes você ganha 1.000, quer ganhar 2, ganha 2, quer ganhar... E não tem problema nenhum em querer melhorar de vida. O problema é, isso vai te deixar realmente satisfeito, em paz? Ou será que as coisas só nos deixam mais ansiosos? O contentamento não tem a ver com a situação que você está vivendo. O contentamento tem a ver naquele em quem tua alma descansa. O contentamento é um descanso que você tem na alma, sabendo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, estando em fartura ou estando em escassez, tendo honra ou sofrendo desonra, sendo aplaudido ou sendo vaiado. Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma questão interior, você pode estar preso. Ele disse, eu estou preso, mas a palavra do Senhor está livre. A palavra do Senhor está percorrendo. A palavra do Senhor está transformando vidas. E Paulo preso. Então, cativeiro é uma questão muito mais de interior. E Jesus veio mostrar que Israel, para ser livre, ele disse que não é pela espada que se vai conquistar a paz. Quem conquista a terra são os mansos. Quem herda a terra são os pacificadores. Os irmãos podem imaginar a revolução que o ensino do Nazareno trouxe num império cuja força é estabelecida. O Império Romano é o império da força, da truculência, da violência. É o império onde quem vai governar é o maior. É o império onde o primeiro é o primeiro porque sufocou o segundo, sabe? Passou a perna no segundo, se impôs pela força. O Império Romano é o império da truculência, das armas, da crucificação. E vem Jesus de Nazaré inverter a lógica do império. Em Marcos, no capítulo 10, no versículos de número 32 em diante, eu vou abreviar o tempo, mas trazer o conteúdo do texto. Pedro e João estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino. Porque Jesus estava indo para Jerusalém. Irmão, você pode imaginar, Jesus está indo para Jerusalém para morrer. O caminho de Jesus é o caminho do esvaziamento. É o caminho do despojamento, da renúncia. O caminho de Jesus é o caminho da cruz. Enquanto o caminho dos discípulos era o caminho do ensoberbecimento. Era o caminho em que se ufanavam de dizer quem é maior. E brigavam
e discutiam. Mestre, o que queres que eu te faça? Concede-nos que no teu reino. Isso para Tiago e João se apaziguar. Um se assente à direita e outro à esquerda, mas eles falaram isso longe dos outros 10. É lógico. Porque os outros 10 ficaram irritados com eles. O texto mostra isso. Um se assente à direita, outro à esquerda. Quer dizer, um vai ser ministro da fazenda e outro ministro do planejamento. Tá bom assim? Jesus olhou para eles. Eu fico imaginando o desapontamento do mestre com algumas questões que os discípulos... Ele está indo morrer. Escuta o que eu vou te falar. É possível você achar que está andando com ele e está indo na direção contrária. É possível, é possível. Eu vou te explicar por que é possível. Geograficamente, eles estão indo para Jerusalém. Da Galiléia para Jerusalém. Eles estão indo para Jerusalém. Então, geograficamente, na direção da caminhada, eles estão andando com Jesus. Só que, no discipulado, no propósito da vida, enquanto Jesus está indo para a morte e morte de cruz, eles estão indo no sentido da autoafirmação do ego. Um quer ficar à direita e outro quer ficar à esquerda. Jesus chega e diz assim, peraí, aí reuniu, vem cá, todo mundo. Eu fico imaginando, todo mundo chega aqui. É o seguinte, vocês não sabem que os maiorais dos povos dominam sobre os outros e que os primeiros se impõem sobre os outros. Entre vocês, ele olhou para os discípulos e falou assim, entre vocês não pode ser assim. Entre vocês não pode. Quem quer ser o primeiro? Eu fico imaginando o Tiago pulando. Eu? Seja o último, então. Final da fila. Ah, mestre, eu queria ser o primeiro, então seja o último. Quem quer ser líder aqui? Aqui, na Despertando Vidas. Resposta de Jesus. Seja servo de todo mundo. Sabe, queridos, antes de Jesus, a gente cantou que Jesus vai dar uma coroa para a gente quando a gente chegar no reino dele, né? Mas antes dele te dar uma coroa, ele vai pegar uma bacia e uma toalha e colocar na tua mão, para você sair lavando o pé de todo mundo que você puder. Serve, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Marcos 10, 45. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Então, você é discípulo de quem, afinal de contas? Você inventou um Jesus na tua cabeça que você está seguindo ele. Esse Jesus é a projeção do ego, de si mesmo. O Jesus da Bíblia é servo, é humilde. Ele lava os pés dos seus irmãos. Ele serve. Interessante que logo em seguida tem aquela passagem do Zaqueu. Está lá em Marcos 10, 52 em diante. Zaqueu clama por Jesus. Presta atenção nisso aqui. E Jesus diz assim para ele. Mesma pergunta que ele falou para Tiago e João. Que queres que eu te faça? Quando você encontrar no texto bíblico duas expressões seguidas, pode ter certeza que o autor enquadrou, ainda que esteja em dois textos diferentes, ele enquadrou ali, você procure ler junto, porque tem uma lição para a gente aí. Me pergunte qual é a lição. É a seguinte. O que queres que eu te faça? O cego disse, eu quero ver. Eu quero enxergar. E Jesus então disse, veja. Orou por ele, ele passou a ver. Você sabe o que o texto diz que ele começou a fazer? Que ele se levantou e seguiu Jesus pelo caminho. Qual é o caminho? Essa é a pergunta. Esses dois textos falam de discipulado. E no fundo, o Espírito Santo, ele
brada de dentro do texto, dizendo: quem é o cego da história? Os cegos são aqueles que pensam ver, mas na verdade não enxergam nada? Ou é aquele que realmente não enxergava e passa a ver? E quando vê, segue Jesus pelo caminho. Qual é o caminho de Jesus que o cego Bartimeu seguiu? É o caminho do discipulado, é o caminho da obediência, é o caminho da renúncia, é o caminho do serviço. Louvado seja Deus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Irmãos, o Messias já veio. E uma das coisas que eu aprendo ao ler o Evangelho é o seguinte: o reino de Deus virá, mas ao mesmo tempo já veio. Aqui está uma das coisas que os evangelistas vão chamar de mistérios do reino de Deus. Marcos 4, Mateus 13, as parábolas do reino. Por que ele chama de mistério? Mistério é uma coisa que todo mundo consegue ver? Não. Senão não era mistério. Não é? Mistério é algo escondido. É por isso que Israel não o discerniu. Eles esperavam um Messias político, queria derrubar o império da violência com violência, montado num cavalo com espada na mão e com milhares seguindo a ele. Só que o reino do Messias não chegou assim. O reino do Messias, como diz lá em Lucas, não vem de maneira visível. Ninguém pode dizer, "Ilo aqui ou lá está", porque o reino de Deus está dentro de nós. Esse é o lado, o aspecto invisível. Muito bem, aquela parábola da dona de casa que esconde 3 medidas fermento, um pouco de fermento, 3 medidas de farinha. Quantas irmãs aqui usam fermento em casa, na culinária? Maravilha. O que acontece quando você coloca o fermento? A massa cresce. Mas você olhando para o fermento, você diria, o fermento vai fazer isso? Ninguém diz, né? Mas é da natureza do fermento crescer, expandir-se. Mas ninguém diz, porque ele não chama atenção. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é como um grão de mostarda. É a menor das sementes. Você não dá nada por um grão de mostarda. Quantos já viram um grãozinho de mostarda? Tão pequenininho que some na mão, você não consegue nem ver. Cadê o grão de mostarda? Ele é muito pequeno. Mas quando ele é plantado, acontece algo extraordinário. Se transforma numa grande hortaliça. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Olha o mistério. As pessoas passam, vêm e vão, não sabem que ali tem um tesouro. Até que alguém descobre, vai, vende tudo que tem e compra aquele tesouro. Em outras palavras, o reino de Deus tem um aspecto invisível que os homens não sabem. Quero dizer para os irmãos que cada um de nós que estamos aqui temos um tesouro incalculável na nossa vida. Nós temos um grande tesouro que não pode ser comprado com prata nem com ouro. Esse tesouro é o reino de Deus que Cristo trouxe. Agora, esse lado invisível é o lado que as pessoas menosprezam. Dentro do templo, os religiosos judeus estavam clamando pela vinda do Messias, enquanto ele passava montado num jumentinho do lado de fora e ninguém o discerniu. Quando o centurião viu aquele homem crucificado, ele disse, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus? Ele teve uma revelação, porque se aqueles soldados soubessem quem que eles estavam crucificando, eles não teriam crucificado, como Paulo disse, não teriam crucificado o Senhor da glória.
O reino de Deus chegou nesse mundo e até hoje tem gente que não percebeu. O que me espanta não é o fato das pessoas lá fora não terem percebido, mas são as pessoas que frequentam aqui dentro, a casa de Deus. Nós não nos damos conta de que o reino chegou. Quem aqui já nasceu de novo? Levanta a sua mão. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque o reino de Deus, ele nos chegou de forma invisível na sua face espiritual. Os homens não conseguem ver, não discernem, é loucura. Mas para quem nasceu de novo, é uma convicção inabalável. Para quem nasceu de novo, é um fogo que arde no espírito. Para quem nasceu de novo, é a razão e a motivação da vida. É por isso que olham para você e dizem assim: fulano ficou doido. É assim mesmo, né, irmão? Ficou doido. De repente mesmo. E de repente, veio do céu um som. E veio língua de fogo. É de repente. Irmão, alguém uma vez disse assim, o reino de Deus, irmão, imagina que você tem uma nave espacial. Olha só, mal comparando, porque não tem nada a ver. Mas é só para uma ilustração. Tem uma nave espacial na praça, invisível. Tu passa todo dia lá e nunca viu. Nunca deu valor, porque ela está invisível aos teus olhos. Mas o fato dela estar invisível não significa que ela não esteja lá. O grande problema da modernidade é esse. É real aquilo que eu vejo e aquilo que eu posso provar. A gente não sabe nada desse grande universo de Deus. A gente não sabe nada, irmãos. Não é porque você não está vendo que tem anjos de Deus passando para lá, para cá. Não é porque você não está vendo que o Espírito Santo está se movendo aqui e lá. Não é porque você não está vendo que as realidades espirituais, elas são anteriores às realidades do mundo físico. Tudo que veio existir, nunca se esqueça disso, veio existir daquilo que não tem aparência. Então, você passa, está lá a nave na praça. Escuta, olha só. Tem uma nave espacial que você não consegue ver. Você passa todo dia por ela. Imagina a praça que você vai todo dia, você vai para a escola, para a faculdade de trabalho, e você passa por aquela praça e você não vê. De repente, a nave te puxa para dentro dela. Quando você se deu conta, você está dentro da nave. Você está vendo e você está dentro dela. Assim é o reino de Deus. Quando tu vê, tu já está dentro. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Quando você vê, já está dentro. Tudo que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Aleluia! Com amor eterno eu te amei. Com benignidade eu te atraí. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Irmão, o reino de Deus é uma realidade para quem nasceu de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer da água do Espírito, quem nasceu do sangue, entende as coisas da carne e do sangue. Não é assim? Quem nasceu do sangue tem carteira de identidade. Se você for no cartório, você nasceu da carne e do sangue, você tem identificação de pai, mãe, não é isso? Fator sanguíneo, cidadania natural de tal. Essa é a tua identidade histórica. Mas o teu verdadeiro ser é aquele que nasceu de novo.
está lá na tua identidade. O teu novo nome que o Senhor vai te chamar e você vai saber qual é. Fala para quem está do teu lado, você tem um novo nome que Cristo te deu e você vai ouvi-lo te chamar por esse novo nome. Lá na tua identidade, está lá esse novo nome escrito lá, Filho de Deus, Filha de Deus. Qual é a tua naturalidade? Nova Jerusalém. Glória a Deus. Quem se alegra nessa esperança? Se alegra nessa esperança, se regozija nessa esperança. Irmãos, o reino de Deus é uma realidade para nós. Ele virá, mas ele na verdade já veio. Eu disse, quem já nasceu de novo? Levanta a mão. Novo nascimento já é a ação do reino de Deus. Tem uma passagem, pastor, lá no livro de Hebreus está dizendo o seguinte, os poderes do mundo vindouro, que nós podemos experimentar hoje, os poderes do mundo que virá. E o Espírito Santo pertence ao mundo vindouro, porque é do reino de Deus. Só que ele já está agindo aqui hoje. Os poderes do mundo vindouro invadiram a nossa era. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus morreu no cenário da história. Derramou o sangue dele nessa terra. Por isso redime a terra. E o Espírito dele está batizando. Está levando homens e mulheres a dobrarem seus joelhos. Está levando a igreja ao verdadeiro louvor e adoração, adorar em espírito e em verdade. Está selando cada um de nós para o dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo é um selo, é um penhor. Nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa. E amados, quem está feliz com Jesus aí? Vou dizer para vocês, o reino chegou. E o reino virá. Entramos no reino e vamos entrar amanhã. Mas, na verdade, já estamos participando dele. É isso que o Novo Testamento ensina. Porque aonde Jesus Cristo está, os poderes do reino das trevas começam a desaparecer. Enfermidade, opressão, possessão demoníaca, leprosos, paralisia, tudo isso vai cedendo e fugindo pela presença de Jesus Cristo, que é o Rei do reino de Deus. Vai tudo esses sinais da queda, das trevas, e onde o reino estabelece, os sinais do reino de Deus se estabelecem. Justiça, paz, alegria. O tempo está cumprido, amados. A igreja precisa entender que os últimos dias já chegaram. Eles não vão chegar. E chegaram no dia em que o Filho de Deus veio até nós. Nós fomos visitados pelo Filho de Deus. Ele se manifestou aqui. E aqui ele enviou o Espírito dele. Pessoalmente, ele está à direita de Deus no céu. Mas presencialmente ele está aqui conosco pelo Espírito Santo. Jesus está no meio da igreja. O reino de Deus chegou para nós. Por isso eu digo para você, o teu cativeiro acabou. Esse é o evangelho que eu venho pregar. O anúncio de que o cativeiro acabou. Você não precisa viver debaixo de amarras, de cadeias infernais, de amarguras, de ódio, de falta de prazer pela vida, de falta de esperança, de falta de fé. Você não precisa mais viver como se estivesse no cativeiro. O reino de Deus chegou. O que eu tenho que fazer para entrar nele? 2 coisas. Jesus disse, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento, preste atenção, tem a ver com a mente. Deus não pode andar com alguém
que não concorda com ele. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como que eu posso andar com Deus se eu discordo dele? O arrependimento tem a ver com um alinhamento, com a sintonia da minha mente, do meu coração, com a mente e o coração de Deus. Metanos, em grego, significa arrependimento. Meta é a transformação da mente. Precisamos pensar diferente. Precisamos sentir diferente. Todos nós aqui fomos chamados a sermos cidadãos do reino de Deus. A sermos o povo de propriedade exclusiva. Os irmãos, cada um aqui tem uma vocação extraordinária no reino, tanto para hoje como para a eternidade. Aliás, não tem uma vocação que o reino te dá que não seja eterna. E muitas das obras que nós fizermos hoje, colheremos os frutos durante a eternidade. Porque no Senhor, nenhum trabalho nosso é em vão. Deus deu criatividade, capacitação, Deus deu dons, Deus deu capacidades que estão muitas vezes latentes dentro de você. O que significa que estão aí, mas não estão se manifestando. Eu quero te convidar nessa noite, você que tem fome e sede de justiça, você que quer mais do que religiosidade, você que quer mais do que rotina religiosa, você que quer entrar num fluxo de revelação da palavra, você abrir a Bíblia e Deus falar com você, ouvir a voz do Senhor, exercer o seu sacerdócio, o seu ministério, não apenas aqui dentro, aqui, mas também lá no trabalho, na escola, aonde você vive, salgar esse mundo sem gosto, ser luz nesse mundo tenebroso. Deus está chamando uma igreja não para viver uma rotina de religiosidade, mas para sermos os agentes transformadores de Deus nesse mundo. A criação geme, o mundo está gemendo. Aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão os filhos de Deus? Não importa a tua idade, não importa se você é criança ou se você já é um idoso. Em Deus, queridos, o nosso espírito não tem idade. É verdade, o espírito não envelhece. O que envelhece é a casca, é o corpo. Mas o corpo pode ficar desgastado. Mas se o seu espírito estiver renovado, você vai dar fruto na velhice. Como a palmeira, florescerá o justo. Plantado na casa do Senhor, vai dar fruto. Caleb, aos 80 anos, se sentia como moço de 40. Isso é reino de Deus, gente. Agindo na vida daquele homem. A fé dele continuava lá, ó, viva no Senhor. Pronto para realizar, pronto para ser usado por Deus. Deus quer usar você como uma flecha polida na mão dele. Deus tem propósito, Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida. Você é único, você é singular. O que Deus chamou para fazer, Ele chamou você. É você que vai fazer o que Deus quer fazer através de você. Você não é fabricado em série, você é artesanal nas mãos do oleiro. Você é artesanal. Escute isso. Não programei falar nada disso, mas eu estou sendo impelido pelo Espírito. O Espírito faz e sopra como quer. Coloca-te nas mãos de Deus, você que há tanto tempo, Senhor, eu preciso tanto te sentir de novo, ter meus dons renovados, minhas vocações, potencialidades. Não leve para o cemitério. Não enterre isso. Multiplica o que você tem. Multiplica o que você tem. Não leve para o cemitério.
Sabe, querido, o cemitério é um dos lugares onde mais se vê desperdício. Muita gente morreu pobre, mas com potencial de ser rico, empresário. Muita gente morreu sem que ninguém soubesse nada do que ela tenha feito quando Deus chamou ela para fazer diferença. Quantos projetos foram enterrados? O reino de Deus é isso. É o Senhor tocar nas potencialidades que Ele colocou dentro de você. E Ele quer te usar criativamente no reino dEle. Quantos querem ser úteis nas mãos do oleiro? Levanta as suas mãos e fique de pé nesse momento. Mude a tua maneira de pensar. Se alguém entrou aqui achando que Deus está contra você, alguém entrou aqui hoje e diz assim, Deus está contra mim. Eu quero que você saiba de uma coisa. Deus jamais vai ser contra você. Deus é por nós. Quem será contra nós? Aquele que não poupou o filho, te dá com o filho todas as coisas. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida. Nem anjos, nem principados, nem potestades. Nem altura, nem profundidade. Nem a tua tristeza te separa do amor de Deus. E nem essa autocondenação que você alimenta no coração, porque você ainda não se perdoou. Nem isso te separou do amor de Deus. Isso te bloqueia, mas não te separa. Deus te ama. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente enquanto nós vamos cantar uma canção. Me permita, pastor Flauzino, pastores, me permita. Aquela canção que a gente cantou, ó Santo Deus, fico maravilhado. Eu quero orar por você, e se você deseja oração, irmão, eu não vou ficar insistindo não, tá? Porque eu não sou aquele pregador que fica insistindo até te cansar. Mas se o Espírito falou, e eu sei que Ele falou nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Aleluia. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado. Eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governará Teu reino. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus,
que sabe me maravilhar. Aleluia. Totalmente amável, tesouro incalculável. Nós te amamos, Jesus. Aqui estamos nós. Quebranta nossos corações nessa noite. Quebranta nossas vidas. Como é bom sentir a tua presença, Senhor. Como é bom sentir o teu toque refrescante. Renova corações aqui nessa noite. Esses irmãos que estão aqui, Senhor, vieram porque tem no coração um desejo, tem uma necessidade. Tu conheces os corações aqui presentes. Tu sabes o que cada um vive, o que cada um passa. Tu conheces o profundo e o oculto. Tu sabes, Senhor, como tem sido a vida de cada um aqui. Tu és o nosso primeiro e único amor, nosso maior amor. Revela-te a cada um desses amados que estão aqui, Senhor. Aqui dentro tem alguém que pediu para Jesus, numa dessas noites passadas: Senhor, eu quero ter experiência nova contigo. Eu quero ter experiência nova contigo. Eu quero que você saiba que Deus ouviu a tua oração. E o Senhor está derramando algo novo sobre ti nessa noite. Hoje é o teu dia. É hoje que Deus separou. Recebe de Deus. Recebe de Deus. Recebe da presença de Deus. Vai levantando jovens. Vai levantando adolescentes nessa igreja, Senhor. Vai abrindo o apetite espiritual. Começa um grande avivamento aqui nesta casa. Vai, Senhor, operando na vida dos homens, das mulheres. Vai operando na vida das senhoras, dos idosos. Opera na vida da tua gente, Senhor, dos obreiros. Incendeia, Senhor, os corações aqui. Oh, eu me dou a ti. 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 Ó Santo Deus, Fico maravilhado. tu és Muito mais do que eu tu és possa muito expressar. mais. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Senhor, Tu tens derramado uma porção fresca. Tu tens derramado algo novo sobre muitos aqui nessa noite. Senhor, aqueles estão pedindo apetite pela palavra. Abre um apetite pela palavra. Que o espírito de sabedoria e de revelação possa iluminar o entendimento da igreja. Senhor, que Tu possa estar levantando homens e mulheres, jovens, adolescentes nesta seara. Transforma essa igreja num luzeiro ainda maior. Transforma essa comunidade aqui num sacerdócio real para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Transforma, Senhor, a realidade de vidas que cercam esta comunidade e que a colheita seja gloriosa para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa nosso querido pastor Natanael Frase,
Renova as forças do teu servo. Ó Deus, abençoa a sua casa, a sua família, seus filhos. Em nome de Jesus, meu amigo Flausino, os presbíteros e pastores dessa igreja, sejam todos abençoados. Haja unidade de fé e de espírito, para que possam avançar como um só homem, ó Deus, e fazer a tua vontade nesse lugar. Que o teu nome seja glorificado, porque nós estamos aqui. Eu estou aqui, 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 eu estou aqui. Cante isso. Eu estou aqui. Diga isso para ele nessa noite. Eu estou Aleluia. aqui. Eu estou aqui. Ó Santo Deus. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais, Tu Senhor. és muito mais do que eu posso aleluia. expressar. Adore a ele nessa noite. Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Dê um lindo aplauso a Jesus. Volte, os irmãos estão aqui à frente, vão para o seu lugar adorando, bendizendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Ô irmãos, pode se assentar, só por um minuto, já estamos caminhando para o término. Pastor Cláudio Martins, Deus abençoe. Obrigado, nosso querido mestre. Irmãos, eu estava dizendo, pastor Manuel, ficaríamos ouvindo ele até meia-noite, sem se cansar. Deus abençoe por essa palavra tão gloriosa. Meus irmãos, a programação da semana segue normal e segue intensa. Né? Amanhã, culto de libertação. Quinta, prossegue a campanha Profetizando 2022. Sexta-feira, tarde do avivamento, a partir das 16 horas. E à noite, tem a subida para o monte, para todos os obreiros. Sábado, tem a Déboras, a partir das 15 horas. Ó, irmão, ufa! E domingo, irmãos, anote aí. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, às 9 da manhã, a partir das 10 horas, a nossa ceia do Senhor. E sábado, consagração de Jamix, aonde? Lá no Monte das Oliveiras, nossa missionária Marta, toda a juventude, né, buscando ao Senhor no sábado pela manhã. Então, amados, é tempo de buscar ao Senhor. Vamos juntos buscar a face de Deus. E à noite, culto do amigo, a partir das 18h30. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Tem cantina aí, amados? Cantina? Não, né? Então, vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta noite tão gloriosa. Glorificado e agradecer ao Senhor por esta palavra. E que sejamos, irmãos, não apenas ouvintes, bons ouvintes, mas que possamos nos apossar desta palavra e colocar em prática nas nossas vidas, para que ela possa verdadeiramente produzir os frutos em nós e que nós venhamos também produzir os frutos, né, que a palavra de Deus possa produzir nas nossas vidas. Amém? Pai Celestial, queremos engrandecer o Teu nome, Senhor, por esta noite tão gloriosa, tão especial. Agradecemos ao Senhor, a Deus, pelos louvores que o Senhor nos permitiu entoarmos a Ti esta noite. Agradecemos ao Senhor por esta palavra tão gloriosa que o Senhor enviou para nós através do Teu servo, pastor Cláudio Martins. Continue abençoando o Teu servo, abençoando a sua família, abençoando o seu ministério. Pai, agora eu Te peço, leva-nos em paz para os nossos lares, nos guarda, nos livra, Senhor Deus, de todo mal, nos dê uma noite tranquila e reparadora de sono, e que tenhamos, Senhor Deus, uma semana gloriosa na Tua presença de avivamento, uma semana, Senhor Deus, abençoada para a louvor e glória do Teu nome. Assim Te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dizer a nossa divisa: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Hebreus capítulo 12, versículo 14. Convidar o pastor Gumecino, nosso patriarca, você está empreendendo a bênção apostólica em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe, uma semana abençoada para todos nós. Estenda suas mãos assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Cantemos.